queria agradecer muito por vocês toparem participar dessa entrevista, vai ser muito legal e contribuir bastante pra gente, então, muito obrigada. Que isso, disponham, pô. Obrigado pelo convite. A gente ficou muito animada que vocês aceitaram participar, de verdade. E daí a ideia é fazer uma entrevista ping-pong, mas se você tiver alguma dúvida, assim, quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar pra gente. Ah, não, que isso, tranquilo, gente. Vão tocando aí, o que eu puder ajudar, estamos aí, velho. Beleza, então. A gente viu que no clipe Serenata Essencialista, vocês reproduzem várias capas de álbuns, né? Alguns artistas brasileiros, enfim. E a gente queria saber se esses artistas que vocês escolheram para reproduzir as capas são influências de como a banda se vê, assim, no cenário. Como que é a trajetória musical de vocês? Então, acho que muitas das bandas ali são referências, inclusive a gente fez mais capas para além das capas que estão no clipe, que acabaram não entrando por questões estéticas, né? Essas capas, digamos assim, todas são referências, né? Que eu me lembro agora de cabeças que estão no clipe, mas muitas delas foram mais por uma questão também de que dá para brincar com essa coisa de trocar a cara no álbum, assim, tudo isso, né? Para fazer a brincadeira que o clipe gira em torno mesmo. Mas o Grilo é uma banda que tem muita pluralidade, assim, nas referências, né? Eu acho que, inclusive, falando da minha parte, assim, por muito tempo, as minhas referências, inclusive, talvez até hoje, assim, as minhas referências estejam mais pro MPB do que pro rock mesmo, assim. Especialmente no que eu faço. Obviamente, eu gosto muito do gênero, tô com uma camisa do Sabá, inclusive, mas essa coisa da gente gostar de misturar tudo, assim, então me lembro agora de algumas capas que tem lá, coisa do Djavan, coisa do Chico, né? Mas também tem outras referências que acabaram não entrando, que são referências pra gente também, como, porra, a gente reproduziu a capa do Tom e Elis, né, daquele disco da parceria dos dois, que é bem famoso, dos Mutantes, então, assim, realmente a gente gosta muito de pegar aí todos esses lados, e botaram também uma referência do Michael Jackson, que eu me lembro, então, assim, também tem muita coisa de fora do Brasil que a gente gosta, mas acho que pela gente ser uma banda que compõe em português, escreve letras em português, gosta de ritmos brasileiros, a gente sente que essas referências mais próximas são muito boas também da gente ter por perto, assim, sabe? Muito legal. A gente ia falar bastante disso, sobre a questão de como vocês mesclam muita coisa da cultura brasileira, né? Vocês têm muita brasilidade dentro da banda de vocês. O que leva a gente para a próxima pergunta, que quando a gente pesquisa sobre o Grilo, né, no Google, enfim, eles sempre identificam vocês como uma banda de pop, rock alternativo, indie, vai por essa vibe. Mas quando a gente ouve as músicas, a gente percebe que ela atravessa muito mais estilos, né? Ela faz mesmo essa mescla. Como vocês definiriam o estilo musical da banda atualmente, assim? E aí, Fepa, atualmente qual que é o estilo musical da banda? Eu tô perguntando porque eu não sei também. MPB, indie, pop, reggae, rock. Isso aí. Não, algo nesse lugar. Assim, eu gostei da escolha da palavra MPB, porque talvez seja o termo mais genérico para definir alguma coisa, né? Música popular brasileira, você fala isso, você vai do Lenine até o Vinícius de Moraes, tá tudo certo, assim. Tudo no meio tá vingando ainda. Então, não sei, cara, eu acho que, assim, a gente flertou muito tempo com essa coisa do rock, do indie rock, assim, o nosso primeiro trabalho tem muita influência de Arctic Monkeys, assim, umas bandas nessa pegada. Mas aí a gente vai saindo um pouco, agora também que a gente tá gravando coisa nova, a gente vê que a gente vai saindo cada vez mais, assim, e tudo. Ou não também em outros sentidos, né? Depende da música. Acho que o Grilo tem isso, assim, talvez a gente não se limita muito a gênero, assim, sabe? Nosso critério para compor ou não uma música parte total e unicamente do fato de, assim, se a galera, se chega no ensaio e a galera gosta, a gente faz, assim, sabe? Tipo, se a banda acha maneiro, entra no disco. Então, a gente não se prende muito nessa coisa estética de, não, mas espera aí, cadê o rock disso? Cadê o MPB daquilo? Não, assim, se pintar uma música que ela é um reggae com hardcore, a gente faz, entendeu? Se for a verdade da banda naquele ensaio, tá tudo certo. Então, assim, eu acho que essa coisa de você se taxar, assim, como uma banda de, como você colocou, tipo, pop, rock alternativo, assim, brasileiro, sei lá, como é que a galera tá falando agora,
é importante, assim, a gente também tem que se taxar desse jeito, dependendo do lugar que a gente tá, justamente porque o mercado demanda um pouco isso, sabe? É muito difícil você encontrar uma banda que não tá nesse lugar, assim, até porque, em geral, a primeira pergunta que fazem é isso, assim, tipo, você conhece banda tal? Não conheço, pô, que gênero eles tocam, sabe? Sempre parte desse lugar, assim. Então, eu diria que é uma questão de etiqueta do ramo mesmo, do mercado, não tem muito o que fazer, a gente vai sempre acabar estando em alguma caixinha, mas a gente tenta flertar um pouco com todas as outras, assim, nesse sentido. Ah, muito legal. Nesse álbum que vocês lançaram, né, o disco agora, dá para ver que vocês têm muita influência, que vocês consolidam cada vez uma imagem da banda muito, muito bacana. Então é muito legal não se limitar mesmo a esses gêneros. Bom, então como a gente já está comentando sobre a questão de estilo, né, gênero da banda, a gente sabe que no Brasil, isso está até parte da nossa pesquisa teórica que a gente fez, que no Brasil o que é muito consumido é funk sertanejo, né? Muito consumido culturalmente, é muito visto lá fora como o país do funk sertanejo. A gente queria saber se durante o começo da banda vocês sentiram muita dificuldade para ingressar no cenário musical. Olha, eu acho que não necessariamente, tipo, ingressar no cenário musical tipo assim, a gente entende que existem segmentos, né? E é cíclico essa parada. Então, tem segmentos que vão estar em alta em um determinado momento e outros que não no momento, assim. A gente, sendo uma banda de rock alternativo, a gente percebeu que, assim, os lugares que a gente fosse tocar, assim, em algum momento, seriam diferentes, por exemplo, do que uma pessoa do funk começa, do que uma pessoa do sertanejo começa, também de uma pessoa do jazz, e qualquer outro gênero, assim, vai entrar de cara, né? Esses segmentos, eles têm locais diferentes. O que eu acho é, assim, a cena do rock, ela, em muitos sentidos, é um pouco esquisita, assim, porque é uma coisa que a gente vê muito em sertanejo, assim, no funk, pelo menos, tipo, em alguns shows de escala menor, assim, que eu fui, é que você tem artistas, às vezes, grandes, que tocam música de outros artistas e que estão meio ali no mesmo nicho, assim, numa mesma parada, e o rock tem muito essa coisa tipo, dos músicos serem muito, não, é o meu trampo e não sei o que e tal, assim como, por exemplo, a gente lidou, acho que algumas dificuldades que a gente lidou tocar em casas pequenas, que tinham até casas mais legais, mas é um público que prefere ver o cover da banda consagrada dos Estados Unidos do que pagar, sei lá, R$ 50 a menos no ingresso para ver 20 bandas novas, assim, que ele não conhece, sabe? Então, assim, eu acho que as dificuldades do segmento são essas, mas cada vez mais é você encontrando algumas possibilidades, assim, eu acho que a casa que a gente está mesmo, a Rocambole, tenta, de certa forma, romper um pouco isso, assim, incentivar a galera a ouvir mesmo umas coisas novas, assim, tudo, mas eu acho que são as dificuldades que cada um dos seus segmentos vai ter, e falando também sobre essa coisa do sertanejo e do rock, do sertanejo e do funk, eu acho bem maneiro que esses sejam, tipo, gêneros estão em alta no Brasil, até porque, pô, quando eu era mais novo, eu ia numas festinhas, tocava muito mais música gringa, assim, sabe? Hoje em dia é muito engraçado você ver esse negócio de, tipo, beleza, não é o segmento que eu faço parte, mas, porra, que bom que eu tô numa festa que majoritariamente tá todo mundo ouvindo música brasileira, assim, sabe? Acho que isso já de certa forma, já é uma vitória, assim, também, até ter, tipo, artistas brasileiros ganhando essa relevância internacional. Acho que, tipo, essa coisa que colocam muitas vezes de, qual que é o segmento que você tá, que você acha do segmento vizinho, eu acho que é olhar, tipo, tudo como um grande grupo, porque no final a gente tá fazendo música brasileira e tá tudo certo, assim, sabe? A gente mesmo hoje em dia encara o rock não como uma regra, mas sim como uma estética, assim, sabe? Então, por exemplo, a gente tá fazendo uma música que, a música mais pesada do álbum, por exemplo, do Você Não Sabe de Nada, ela fica com uma batida de funk, assim, até o final, e ela sai quando vira um rockzão, porque a gente queria deixar o refrão um pouco maior no fim, para depois voltar para uma batida de funk de novo, assim. Então, acho que é isso, assim, é olhar para esses outros lugares e aprender um pouco, e ver como é que esse nicho tá fazendo uma coisa que talvez o seu não esteja fazendo direito, assim, sabe? E eu acho que cada vez mais incentivar essa coisa mais eclética, assim, porque aí todo mundo sai ganhando no final, né? Acho que é um pouco isso, assim, mas as dificuldades, em geral, são essas, uma galera que não tá muito disposta a ouvir seu som, casas que não te apoiam muito, mas graças a Deus tem alguns lugares aí que dão uma força maneira, assim, para artista novo.
Legal. A gente, assim, olhando de fora, né? Vocês estão na banda, vocês podem falar mais, com mais propriedade. Mas é bom também que deu para ver um pouco mais de crescimento de bandas que fogem dessas questões sertanejo funk, que estão em ascensão. Mas, ao mesmo tempo, é legal que vocês trazem essa mescla, vocês conseguem explorar todas as possibilidades, né? Não focar só em um estilo, igual a gente já comentou. Falando nisso, que leva para a próxima pergunta, Guitarrada é uma música que traz bem forte essa questão, né, da mistura de gêneros de vocês. Qual foi a inspiração para ela? Foi o Fepa Full, né? Veio de Manaus e trouxe os ritmos do norte com ele, assim. E aí ele mostrou a guitarrada, a gente não conhecia, ele fez lá uma batida. E, cara, ele foi mostrando umas referências de guitarrada, assim. Quando ele falou que era um gênero, eu achava que era uma gíria que você tinha falado na real no ensaio, tipo, olha essa guitarrada aqui, tá. Eu falei, porra, é isso, mas é um ritmo paraense, né, tem inclusive os mestres lá e tudo. No refrão ele faz um riff de carimbó, né, um pouco mais rápido, eu tô falando merda, Fepa? Então é isso, arrebenta, vamos nessa. Aí, e ele trouxe isso e foi legal, cara, que a gente foi fazendo isso e a melodia dela é meio popzinha, assim, ela beira um negócio bobo, a letra também, mas a gente vai seguindo. E no final o Teixeira, como bom paulista, sugeriu botar o hard rock lá. Eu não gostei muito da primeira vez, mas depois, a partir do terceiro ensaio que a gente tava fazendo assim, eu acabei me rendendo e Guitarrada virou essa mistura aí de, principalmente, uma parada do norte, que o Fepa realmente introduziu a gente, e no final deu essa parada mais voltada pro rock, assim. Uhum. É legal que é um estilo, assim, que é bem regional, né, bem marcado, então pessoas do norte conhecem um pouco mais, e é legal que nessa música vocês conseguem acrescentar novos estilos, mas ainda assim com a essência do Grilo, a gente consegue ouvir e falar, nossa, isso é muito o Grilo, então é bem legal. Para outra pergunta, a gente estava comentando sobre o festival do Lollapalooza, que a gente sabe que ele abre portas para muitos artistas, muitas bandas. E eu queria saber se vocês diriam que o acesso da banda nesse cenário musical brasileiro mudou depois que vocês tiveram a oportunidade de abrir o festival. Como foi para vocês? Cara, eu acho que mudou com certeza, sim. Mas mudou por alguns fatores também, não sei se para além do Lola. Na verdade, se deve muito ao Lola, assim, porque é aquela coisa que, tipo, a gente vive num mundo que, assim, você tem meio que o currículo da banda são esses lugares que a banda tocou, sabe? E a gente ganha uma visibilidade muito boa, e quando a gente tem um nome de peso como o Lollapalooza nas costas, a parada automaticamente ganha outro tamanho mesmo, né? E além disso, ainda somou com uma questão que foi, a gente era uma banda bem menor, assim, em 2019, né? Tipo, antes do Lola, uma semana antes do Lola, a gente fez o show numa casa para 150 pessoas, assim. E lotou, e tava felizão que lotou, assim. Eu nem sei quantas pessoas cabiam, mas era uma casa minúscula, assim. E aí, quando a gente foi tocar no Lola, foi aqueles tostão, né? Todo mundo, tipo, cara, parou tudo da vida pra ficar ensaiando. E o nosso produtor aqui, que é o nosso querido Igor, assim, que é o cara que inclusive fala lá em Meu Amor, o negócio de quem gosta de solo é minhoca, ele trabalhava na época também com a Super Combo. E a gente convidou eles para fazerem uma participação no show. Eles toparam, pegaram vibe na gente, e a gente abriu uns shows da Super Combo que foi muito bom, assim, talvez até melhor do que o Lola. Claro que, assim, não excluindo uma coisa da outra, porque, assim, o Lola a gente aprende muita coisa fazendo um festival desse porte, a gente ganha uma certa notoriedade por estar fazendo, mas esse negócio de abrir para Super Combo também foi muito bom, porque a gente pegou firme, assim, um público deles que gostou da gente, gostava deles, e rolou aí essa mescla deles abraçarem a gente e abraçarem a banda ao mesmo tempo. E até hoje é uma galera muito fiel, assim, eu acho que isso é uma coisa bem bacana que esse jeito de pensar o mercado, né, que, tipo, possibilita, assim, que normalmente essas bandas, assim, como a nossa, a gente não lança tanto single como por exemplo, pessoas de outros nichos, assim, bandas de outros projetos, assim. Mas o público é muito fiel, né? Então, o que é muito bacana, assim. Então, você vê que, por exemplo, a gente vai tocar no Lola de novo, e tem gente que manda mensagem falando, pô, não fui no outro show, mas vou nesse agora, não sei o que. Eu, tipo, porra,
fui no outro show, agora fiz questão de ir nesse, não sei o que, eu ia no outro dia, mas agora eu vou nesse para ver vocês. Então, assim, é muito bacana ver isso, né? E realmente, assim, acho que esses festivais, eles abrem muitas portas, ainda que você vê que são festivais mais voltados para as atrações internacionais mesmo, assim, né? Sim. Mas é bacana você coisas bacanas que rolam no Lola, é tipo, você tá almoçando e na mesa do lado tá o 1975 comendo, assim. Então, assim, são coisas maneiras, sabe? Você tá andando, você vê o Steve Aoki jogando sinuca, assim, é massa, velho. Tipo, dá uma animada, assim, no projeto. E depois que vocês apresentaram no Lola, veio a pandemia, né? Então, eu fiquei pensando, tipo, como que foi, assim, nesse sentido? Tipo, vocês explodiram, assim, como banda, né? No caso, ganharam uma visibilidade muito grande, e daí veio a pandemia e vocês tentando criar ali. Como foi esse processo durante a pandemia para a banda? Cara, então, foi um negócio bem esquisito, né? Porque, tipo, ano de 2019, a gente brinca que foi o ano que a banda realmente profissionalizou, assim, porque a gente começou a ser chamado para fazer mais coisas, o Peppa tinha acabado de entrar na banda, e a gente meio que não parou o ano inteiro, a gente fazendo coisa atrás de coisa, vários shows, não sei o quê. E aí a gente tinha conversado, assim, tudo, já tinha fechado que, beleza, 2020, a gente para um pouco e grava um álbum. Então separamos uma grana no caixa para conseguir fazer isso, começamos a compor, aí estourou a pandemia, cara. Foi aquela coisa terrível que, assim, congelou tudo, ficou todo mundo, obviamente, naquela situação que, tipo, não preciso nem voltar pro assunto, né, porque todo mundo viveu essa parada. Mas, cara, aquela parada que, assim, você perde o chão mesmo, né, e aí a gente trocava ideia, não tinha o que fazer, até o momento que a gente chegou à conclusão, assim, ó, não precisamos ter uma data para compor a parada, mas vamos continuar trabalhando nas coisas que a gente já tem para elas não perderem convicção, assim, né, porque é aquela coisa, às vezes se você começa a a criar qualquer coisa, assim, qualquer processo criativo, e você deixa passar muito tempo, não é que aquela ideia se perde, mas ela deixa de fazer tanto sentido para você quanto fazia na época, né? Então a gente chegou a essa conclusão de vamos terminar, pelo menos, para ficar tranquilo e tudo. E aí as coisas vão, as coisas vêm, e a gente optou por, tipo, porra, vamos fazer o seguinte, então. Eu tava morando numa casa com outras pessoas, né, com a minha família, não queria expor ninguém, e aí eu fui morar na casa do Fepa. E eu fiquei morando eu e ele, a gente ficou produzindo coisa junto e tudo, todo mundo isolado, e aí no final a gente conseguiu falar com um produtor lá que gravou o álbum, que é o Hugo, pegamos uma chácara, ficamos isolados na chácara, gravamos tudo caseiro, então assim, você não sabe de nada, foi tipo um álbum que ele, não é que ele nasceu na pandemia, assim, porque muita coisa vem de antes da pandemia, mas tipo, realmente foi um momento que a gente saiu daquele buraco, assim, para ficar junto, pra lavar muita roupa e fazer uma imersão mesmo, assim, sabe, então a gente gravou tudo nessa chácara no interior de São Paulo, e foi isso, assim, no meio disso tudo, tipo, foi bizarro, porque do nada, a Serenata Existencialista hitou no TikTok também, então teve isso que, tipo, porra, a gente começou a ganhar muita visibilidade no momento que a gente estava gravando o álbum, e a gente fez um financiamento coletivo, então é muito bizarro, porque rola esse momento da banda que a gente meio que cresce, só que ao mesmo tempo, tipo, o mundo tá acabando, assim, e ninguém tá bem ao mesmo tempo, sabe? Porque era isso, assim, não dá para isolar o fato do tempo e espaço que a gente tava vivendo ali, né? Sim. Mas acho que um pouco dessa relação que a gente tem com o álbum é por ele ter representado um pouco esse respiro, sabe? Da gente ter tirado um pouco a cabeça disso e ter, claro, sempre respeitando a situação que a gente estava vivendo, ter se isolado aí e ter produzido esse álbum que a gente gosta bastante, assim. Com certeza, um álbum muito bom. Eu acho que durante a pandemia várias pessoas, vários artistas, né, muitos artistas que eu vi, assim, se juntaram para fazer criações e acabaram descobrindo possibilidades muito legais. Não que tenha sido um momento bom, óbvio que não, mas surgiram coisas muito interessantes, assim, desse período. Você falou de quando o Serenata Existencialista retornou no TikTok, e era justamente sobre a próxima pergunta. Não exatamente sobre isso, mas é que a gente sabe que no Brasil atual, no cenário atual, muitas coisas são feitas para viralizarem no TikTok. E daí no canal de vocês tem um clipe que foge muito disso, que é o E Daí Eu Sei Lá, que eu acho genial, mas ele foge muito desses padrões, né, que são relativamente estabelecidos.
convenções sociais, assim. Uhum. Como que vocês enxergam a banda dentro desse cenário onde tudo tá meio que virando coisa para o TikTok ou outras plataformas? Então, eu acho que assim, o TikTok é uma parada que pra mim é muito misteriosa porque eu não tenho TikTok, velho. Tipo, eu tenho uma dificuldade muito grande porque assim, pra eu começar a ver, tipo, se no Instagram eu já me perco, cara, se eu tiver um TikTok assim, eu vou ser sugado, assim, eu não falo que a rede social não agrega, assim, tô falando que eu não tenho maturidade pra usar, assim, porque real vai consumir muito tempo meu, assim. Console. Mas o TikTok, cara, tanto é que quando a gente começou a irritar, eu não entendi nada, porque falaram assim, ô, a gente tá irritando no TikTok, e eu falei, tipo, porra, como assim? Porque a gente não fez nada. Tipo, alguém criou a corrente, e ela começou a ganhar gente. Aí a galera falou, não, os números do TikTok, eu tipo, eu sei lá o que é um número alto no TikTok, sabe? Pra mim, tipo, eu sabia que a galera consumia mais porque o algoritmo funciona de um jeito. Mas não tinha entendido o tamanho da coisa. Então, acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que essa coisa das redes, assim, ela tem essa parada misteriosa que às vezes você vê uma galera tentando muito se adequar a uma linguagem de uma rede social específica, e de repente vem um cara que não tá fazendo nada com nada e estoura, assim, sabe? Claro que eu acho que a gente precisa sim ter um certo olhar para essas coisas. Então, por exemplo, a gente tem o TikTok da banda, e eu produzo o conteúdo para o TikTok da banda, mas como eu produzo esse conteúdo? Em geral, o Teixeira, que é o batera que usa mais essa rede social, vem com uma ideia de roteiro, e eu participo com ele da parada, dou uns pitacos, assim, a gente monta um roteiro junto, a gente atua, porque que é isso, a essência da banda é fazer essa coisa meio Hermes e Renato das ideias, um mal feito, engraçado, nonsense, assim, nas redes sociais, a gente gosta, até porque todo mundo também já pensou em fazer cinema uma época, então é uma forma nossa de colocar uma coisa ali pra gente, é sempre muito lúdico o processo, assim, né? Mas e eu acho que isso é uma coisa que o TikTok permite que eu acho muito legal, assim, essa coisa que tudo bem, eles têm lá as regras deles, estéticas, mas ao mesmo tempo ele abre caminho para você fazer um conteúdo muito bobo, assim, sabe? Que às vezes é o que a gente quer fazer também. Então eu vejo o Grilo como uma banda que a gente consegue se dar bem em algumas redes sociais, mas é muito porque a gente, tipo, não tem problema de fazer um conteúdo que é muito a gente mesmo, assim, sabe? Sem necessariamente tá querendo suprir alguma coisa que estão fazendo, assim, às vezes a gente até vê uma trend que a gente acha maneira e fala, porra, vamos fazer uma versão nossa, bora, legal. Mas, no geral, é a gente ligando a câmera, tendo umas ideias na hora e fazendo umas coisas aleatórias, assim, é o que a gente gosta. Legal. A gente sabe que ultimamente o TikTok tem sido um pouco de demanda de mercado, né? Meio que, não sei Uhum. o que, precisa estar presente em todas as redes sociais. Mas é legal que você traz da banda em si, do TikTok da banda, porque a gente vê isso não só no TikTok, mas no Instagram de vocês mesmo, essa linguagem muito pessoal que é muito vocês. E eu acho que isso aproxima muito vocês do público, deixa algo muito mais leve, assim, para a gente ter muito mais liberdade e proximidade para chegar em vocês do que alguém que só produz conteúdo para like, por exemplo. Então Sim. é muito bacana, acho que é muito verdade, torna a banda muito mais verdadeira, muito mais interessante. É uma coisa muito louca, assim, porque eu sinto que hoje em dia, tipo, em função dessas coisas das redes sociais, tipo, é que, sei lá, quando eu era mais novo, às vezes, sei lá, eu comprava um CD na loja, então eu comprava, sei lá, um CD do Linkin Park. Eu não faço a menor ideia de quem são os caras do Linkin Park, como é que são, quantos músicos são, como eles se parecem, o que eles gostam, tipo, eu só comprava o CD e abraço, assim. Hoje em dia, cara, você descobre uma banda nova, você vai no Instagram deles, você vai procurar eles no TikTok, você vai fazer qualquer coisa, porque é isso, a relação de consumir o artista mudou, sabe? Não é mais, tipo, gosto da música desse cara. É tipo, nossa, gosto da música desse cara, deixa eu ver qual que é a dele, deixa eu ver em quem que ele votou, deixa eu ver não sei o quê. O que eu acho que são coisas legais, assim, sabe? Muitas vezes. Até porque eu vejo que tem gente que às vezes vai no show do Grilo, não só para ouvir as músicas, mas também para estar em contato com a gente, porque gosta de coisas que a gente faz para extra música, assim, sabe? Uhum. E isso é uma coisa muito maneira, velho. Tipo, acho até mais legal do que às vezes esse negócio que rolava comigo quando eu era mais novo, de ir no show de uma banda e tomar um susto porque os caras são de um jeito, assim, sabe? Quando hoje em dia, tipo, em geral, eu já conheço a galera, já vejo uns negócios. Às vezes até responde uns stories, o cara responde de volta, eu também acho isso brisa, sabe? Porque eu consumo música também, então, tipo, pô, é bacana ver que no meu projeto a galera também
tá valorizando esse negócio que pra gente, na real, é fácil, né? Porque acho que tem que ser natural, assim. Manja esse negócio de você entrar em contato com o seu público. Claro que ser natural não é, tipo, responder sempre, não é estar sempre ativo, tanto é que nos Instagrams individuais eu sou um dos que fica mais quietão, mas é isso, assim, tipo, a galera que vai no show sabe que a gente, tipo, tenta atender todo mundo sempre, assim, coisas desse jeito que acho que são um reflexo do que a gente tenta promover nas redes, assim mesmo. Exatamente, é muito legal, de verdade. E o pessoal gosta muito de ver o processo criativo de vocês, né? Eu acho que isso é legal, essa troca, assim. E daí também serve como muita inspiração para quem está começando, quem está tentando ingressar nesse caminho, né? Total. Bom, a gente sabe que o estilo das músicas, o estilo da banda em si, ele transpassa as músicas que vocês fazem, né? Porque vocês têm um estilo, às vezes, meio vintage, às vezes uma pegada mais analógica. A gente queria saber como que é a relação de vocês com o físico e digital. A gente pode esperar mais itens físicos no futuro? Vocês gostam dessa coisa física? Física você diz tipo de produto, assim, Tipo o vinil que vocês Ah, fizeram. pode. Eu acho que pode, cara. Eu acho que as coisas assim, por exemplo, a gente adora lançar, digamos, produto, assim, porque a gente sacou que existe duas relações. Primeiro, tipo, merchandising é uma parada que é muito boa para as bandas, assim, em geral. Então, é uma parada que, tipo, você pegar o merchan de uma banda ajuda bastante, especialmente no começo, mas em qualquer, acho que, estágio de uma banda, assim, é uma parada que ajuda bastante. E como a gente também, como eu disse, tipo, consome muita música, é fanboy de muita banda, assim, a gente sabe que existe essa relação carinhosa para os produtos que essa banda vende físicos, né? Então, assim, tanto é que a última camiseta que a gente lançou, que inclusive a gente até vai fazer uma propaganda para ela, assim, nessa pegada meio faz uma vinhetinha, que a gente curte bastante também fazer essas músicas de zoeira. A camisa do Quem Não Gosta de Solo é Minhoca, que, tipo, que é uma minhocona, uma camisa muito hardcore, o logo atrás nem dava para ler direito a primeira versão, a gente alterou porque, assim, tava realmente muito estranho. E, cara, parece uma camisa de death metal, mas é uma camisa da banda na música mais tranquila do álbum, possivelmente, música mais popzinha. E a galera acha legal pra caramba, e a gente acha legal pra caramba, sabe? Então acho que a gente não vai perder esse negócio de vender esses itens físicos, até também porque o livro é uma coisa muito legal também que a gente fez. E não sei como é que vai ser no futuro, assim, mas acho que a ideia também é alternar entre essas duas coisas, sabe? Coisas físicas, coisas digitais. Tipo, em função do mercado ser muito digital, a gente não tem como fugir disso, né? Mas Sim. a gente tenta aí fazer umas coisas, umas surpresinhas, assim. Tanto é que o vinil, por exemplo, tem uma faixa bônus, que essa altura do campeonato alguém já deve ter gravado e colocado no Discord do Grilo, assim, algo do gênero. E a ideia é, tipo, não é nem fazer esse negócio de, tipo, só escuta quem comprar o vinil, mas são essas coisas que são bacanas e que a galera gosta, assim, né? Tipo, de ter esses easter eggs, assim, e tudo. Sim. A gente percebe que o streaming agora é muito importante, né? Mas a gente vê que os artistas estão tentando trazer e resgatar um pouco mais essa questão do físico, né? Do vinil, das coisas analógicas. Então é muito legal vocês trazerem isso. E marchar é muito bom também. Dentro desse cenário também, o disco que vocês lançaram, né, o álbum, ele abriu portas para vocês produzirem bastante shows, né? Vocês fizeram uma turnê, enfim. E a gente queria saber se conhecer essas culturas de outras cidades, cada lugar que vocês vão fazer um show, ajuda com a inspiração para projetos novos. Se a cada lugar que vocês conhecem, vocês pensam em mesclar mais coisas. Pô, demais, cara. Eu acho que quanto mais gente a gente conhece de lugares e bandas de outros lugares, a gente vai pegando mais referência, vai entendendo mais os públicos, assim, e vai sacando coisas que a gente gosta em cima do palco mesmo. Então, por exemplo, eu acho que se em algum momento o Grilo transitou para fazer um álbum de músicas, digamos, menos expansivas no palco, assim, menos animadas, houveram shows que a galera tava pulando muito, que a gente falou, não, cara, temos que fazer um show de tocar no palco, a galera pular pra caramba e não sei o que, assim como já tiveram momentos que, tipo, tocamos uma música mais intimista e você vê a galera chorando, assim, de uma cidade que você nunca achou que a galera tá cantando sua música, tá todo mundo cantando, tem gente chorando, tem gente no final dá abraço, agradece, e você fala, tipo, porra, preciso fazer mais música introspectiva, assim, sabe?
e o pessoal pergunta se você já ouviu o artista tal, se você já ouviu o artista X, e aí você vai pegando mais referência. Então acho que assim, realmente essa coisa da rodagem da banda é essencial, assim, não só para você, obviamente, manter a banda relevante, assim, e, tipo, e apresentar o teu show, apresentar tudo. Tanto é que uma coisa que de uns tempos para cá a gente aprendeu foi que o Grilo sempre quis ser uma banda que o show era o nosso ponto forte, mas a gente não conseguia por vários motivos, assim. Primeiro que a gente não tinha experiência, segundo que eu não era muito fã de palco, então fui ficar só depois da pandemia, que eu era muito... Eu acho que eu precisei ficar muito tempo longe do palco para ver que eu gostava dessa parada, assim, e Depois do ressignificar bom. isso. Mas o... E aí essa coisa de você ir para esses lugares para depois ter esse movimento de se fechar de novo para gravar um material novo, sabe? Então acho que é muito esse movimento de se abrir para o mundo, se fechar um pouco no estúdio para abrir de novo e vai que vai. Então acho que esse negócio do palco alimentar o estúdio, das viagens alimentarem as referências, é tudo parte desse ciclo, assim, sabe? Uhum. É muito massa. Você falou que as pessoas choram, choram toda vez com o Infinito Menos Um, não adianta. Essa música é muito linda. Pô, muito obrigado. Enfim, atualmente vocês estão com a Rocambole, né? Uhum. E pela própria descrição no site deles, eles se afirmam como um conjunto de gente maluca que faz tudo para juntar artistas incríveis, que estão dispostos a criar algo além da música. Uhum. E eu achei essa descrição muito legal, porque a gente ficou se perguntando se dentro desse contexto vocês ainda se enxergam em um cenário independente com o Grilo, e como surgiu essa parceria de vocês com a Rocambole, se ainda é um cenário muito independente ou não. Cara, eu acho que essa imagem nunca vai se perder, assim, até porque, tipo, o Grilo e a Rocambole é uma relação de muito longa data, assim, tipo, a gente lançou o Herói do Futuro, o EP, em 2017, acho, e aí, 2 dias depois, a Rocambole, que na época era um blog, fez uma resenha falando do EP, e chamaram a gente para trocar uma ideia, porque eles estavam lá querendo fazer uns serviços e tudo para umas bandas, e a gente meio que foi trocar ideia com eles. E o Grilo era uma banda muito amadora e a Rocambole era um selo, blog também muito amador, assim. E teve aquele momento de tipo, porra, a gente foi se entendendo, das duas partes, até. E aí foram crescendo, foram rolando coisas boas para a Rocambole, coisas boas para o Grilo, coisas boas para a Rocambole renderam coisas boas para a banda, etc. Então vice-versa. E até o momento que hoje em dia, assim, é muito difícil você separar uma coisa da outra, porque, porra, se você for fazer um trabalho na Rocambole, tipo, uma das pessoas que vai fazer o seu atendimento, dependendo do que você quiser fazer, é o Teixeira, tipo, que vai lançar seu projeto, assim, nas plataformas de streaming, assim, entre outras coisas. Se você for gravar uma coisa no estúdio da Rocambole, um dos produtores que vai participar do projeto é o FEPA. Então, assim, a coisa já tá virando muito algo unido, assim, o Grilo e a Rocambole já é quase uma coisa só. E vai entrando mais gente no estúdio, vai entrando mais gente no selo, outras bandas, assim. Então, por exemplo, agora o casting expandiu bastante, né? A gente tá, por exemplo, com o Jingle Bells, o Aqui no Orquestra Invisível, da parte, pô, muita banda maneira. O selo Bolo de Rolo também entra nessa função aí de trazer umas bandas novas, né? Então, Fraterna Trip, cara, que é daqui de São Paulo. Você tem também a Jambu, lá de Manaus. Então, eu acho que essa coisa do cenário independente, ele não é... Tipo, independente do tamanho que você chega, tem algumas coisas que te botam nesse lugar de banda independente meio que pra sempre, assim. Então, sabe, tipo, o Grilo é uma banda que a gente participa de tudo do projeto, invariavelmente, assim. Então, tipo, a gente vai estar ensaiando numa semana que durante ela a gente também vai ter uma reunião de financeiro, uma reunião de conceito do álbum, uma reunião de como é que vão ser os próximos ensaios, como é que vai ser o Lollapalooza, sabe? Então é aquela coisa bem, como é que vai ser a comunicação, porque a gente está lançando a camiseta nova, como é que é a camiseta nova, então assim, ainda que a gente tenha uma equipe maior, a gente tá ainda se sentindo daquele jeito como era lá no início, que a gente tinha que resolver tudo, porque se não fosse a gente, não ia ser ninguém, assim, sabe? Então, acho bem bacana isso. E a parte mais legal é que, tipo, a Rocambole promove essa união de artistas, que eu acho que é muito essa coisa de que a gente entendeu que é uma parada do mercado que é um movimento legal, assim, que talvez mais importante do que você mirar numa pessoa que já tá lá no topo,
e grudar nela e esperar que ela te apadrinhe, assim, algo do gênero, é você olhar para o lado, encontrar uma galera que é pequena que nem você, mas é competente, assim, e fazer as coisas com eles, assim, sabe? Então, por exemplo, os clipes do Grilo, tipo, os primeiros, assim, foram com um cara que estudou com a gente na faculdade um tempo. Aí ele conseguiu entrar numa agência uma agência de publicidade, de cinema, que queria bancar um projeto dele, e acabou virando o clipe de competição de ego, assim, sabe? Então, essa coisa que você tá do lado de um cara que, digamos, não é ninguém, só que daqui a pouco o projeto vai crescendo, sabe? Assim como também o tamanho que a banda ganhou é bom para ele, porque vão ter bandas que vão querer fazer clipes e vão ver o que ele tá fazendo. Então acho que é esse senso que a gente foi aprendendo de, porra, vamos juntar uma galera que a gente gosta e fazer esse cenário mesmo, independente, entre muitas aspas, assim, né? É muito legal que essa parceria que vocês têm com a Rocambole, né, por ser de longa data, para vocês estarem muito juntos em vários projetos, acho que dá uma liberdade para a banda, para a Rocambole, e também para os artistas que se agregam junto, né? A gente viu que o Léo Lamos, né, o Léo Ramos das também tá junto, Jingle Bells, igual você falou, então cria uma experiência muito legal entre vocês, a banda, e entre os artistas que estão chegando. Eu vi que a Rocambole, não sei se está aberto, não reparei nisso, mas ela cria também editais para novos artistas, e eu acho que vocês, como banda O Grilo, que já estão conseguindo, né, se acentuar no mercado, é muito legal vocês darem esse espaço e ajudar outras bandas que estão passando pelo mesmo processo que vocês passaram anos atrás. Então é muito legal. Total. É bacana demais, pô, e é o que mais incentiva, assim, que é isso. Quando a Supercombo deu aquele espaço pra gente, que a gente sacou o que isso representa para uma banda que às vezes não tem tanto espaço, assim, né? A gente sacou que é crucial e que é algo que deve ser feito sempre que der e for uma galera que se acha massa, uma galera que se acredita. Então, assim, por exemplo, a gente, como é que aqui no Orquestra Invisível, né, que é a banda lá do Rio, a gente gostava do som deles, descobriu que eles eram fãs, a gente foi fazer um show no Circo Voador e convidamos eles para abrir o show, e assim, foi tipo, sei lá, o quarto show deles, assim, foi no Circo Voador, que é uma casa grande no Rio de Janeiro, assim, que eles sempre quiseram tocar e que realmente é uma responsa, e a gente apostou neles. O show podia ser uma merda, a gente não tinha como saber, porque ninguém nunca tinha ido no show deles, sabe? Da produção da Rocambole. Então, acho que ter esse espaço é muito legal, assim, sabe? De, tipo, de você efetivamente tá junto de outras pessoas e vambora, tipo, curtir você, curtir teu som, vamos tentar crescer junto. E, pô, acho que quanto mais bandas de pessoas legais fazendo um trampo maneiro, assim, que tem muitas por aí, até para além da Rocambole, obviamente, mas quanto mais bandas amigas atingirem um tamanho legal, melhor para todo mundo, cara, sabe? Exatamente. Justamente, acho que essa união entre as bandas e dentro desse cenário que fortalece o lado B, né? O que a gente quer mostrar. Exato. O que vai além. Uhum. A gente já chegou na última pergunta, que é uma pergunta sobre o Lauro. Vocês criaram o Lauro, o personagem principal do livro, e ele engloba toda essa ideia, né, de incertezas, dúvidas, mostra um lado que tá tudo bem, não saber de nada. Ele engloba todas as músicas, né? E a gente queria saber se essa criação ela surgiu de uma necessidade de fazer a diferença no cenário musical e apresentar coisas novas para o público, ou também uma necessidade de explicar, além das músicas, aquilo que vocês queriam passar. Eu não sei ao certo, velho. Eu acho que, assim, o projeto de criação do Lauro foi o seguinte: a gente tava lá com o álbum, né? A gente tinha as músicas do disco. E a gente não tinha um conceito que deixou a gente confuso muito tempo, assim, porque, pô, como é que a gente vai lançar um álbum sem conceito? Toda a ideia de você lançar um compilado de músicas, elas estarem amarradas por um conceito que a gente não tinha. Então, quando pintou essa coisa do você não sabe de nada, que meio que amarrou tudo, ao mesmo tempo também não amarrou nada, né? Tipo MPB, assim, sabe? Tá, legal. Mas o que é isso, assim? E aí a gente chegou à conclusão de que, cara, a gente tava nesse caminho de fazer essas músicas, tipo, que tem uma crítica, assim, alguma parada, sempre tem uma ideia por trás, mas tá nesse contexto meio cotidianesco, assim, e a gente chegou à conclusão de que isso tem muito a ver com uma ideia de charge, assim, sabe, que é essa coisa de você, em pouco espaço, trazer de uma maneira bem humorada e
volátil, assim, então tem uma charge que vai fazer sentido num dia, no outro dia ela não vai fazer mais, assim. Trazer essa coisa, a gente viu essa semelhança entre isso e o álbum. E a gente tentou criar esse personagem, a gente, assim, fazer essas charges a gente para promover as coisas, mas ninguém aqui trabalha com isso, assim, não temos desenhistas na banda, não temos caras que fazem roteiro de charge. Aí a gente contatou o Pietro Soldi, né, que é um que fez lá o Lauro, fez as charges todas, fez todos os quadrinhos. E trouxemos aí essa ideia para ele do Lauro ser um pouco tudo, e quem fez a história mesmo, do Lauro, desenvolveu tudo, os traços dos personagens, não foi a gente, foi ele. Tipo, a gente só supervisionou ali, mas tudo que ele mandava a gente aceitava, assim, então, até para ter então acho que não foi como se fosse um collab mesmo, assim, sabe, tipo, nesse sentido de que a gente deu as músicas, mas ele que fez o resto, assim, a gente só aprovou, então eu acho que o Lauro, ele vem como não uma necessidade da gente de querer expor algo para além das músicas, mas algo para acompanhar essas músicas, assim. Tanto é que no final a gente gostou tanto do projeto do Pietro que a gente fez o livro, né? Que foi justamente para isso, assim, não foi nem para ter que explicar mais o que esse universo do Grilo, até porque acho que muita coisa no meio musical também funciona sem ser muito explicado, assim, sabe? Tipo, o que é legal do livro é isso, assim, quem quiser comprar e saber o que tem por trás das músicas, encontra, procura entrevista com a gente, que a gente já falou 1000 vezes em vários lugares, assim, mas, tipo, na hora do Vamos Ver, vai ter gente que gosta da música X e não quer nem saber do que se trata por trás e tá tudo certo, assim, sabe? Eu mesmo sou assim com várias bandas, então, tipo, tem músicas ali que eu gosto que eu não quero nem saber o que o cara quis dizer, porque eu tenho minha interpretação e pra mim ela tá ótima, assim, sabe? Então, acho que o Lauro vem talvez não dessa necessidade de explicar algo, de expor algo, mas como mas justamente pela falta dessa necessidade, ele nasceu como uma ferramenta de unificar algumas ideias que a gente tinha no álbum, assim. E é legal que amarrou tudo muito bem, né? Parece que tudo deu muito certo, assim. Total, É muito não, legal que as pessoas conseguem ter várias interpretações. Eu acho que isso é muito legal, isso é muito artístico, né? Você dá liberdade para quem quiser sentir o que for sentir e entender da forma como achar melhor, porque, né, não tem só um significado. Exato, até por isso não tem fala no quadrinho, né? Exatamente. O Lauro não tem voz, pô. Então é ainda mais essa coisa de deixar pro outro, assim. Queria agradecer, Pedro, de novo, muito obrigada por vocês terem topado essa entrevista com a gente. A gente está muito feliz, Jonda. Fechou, que é isso, gente. Muito obrigado pelo convite, arrasem aí no trabalho. Obrigada. E tamo junto. Valeu demais, espero ter ajudado. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, e a gente se vê no show, então, beleza? Sim. Show em Maringá, por favor. Show não, em Maringá. vai ter que rolar, pô. Valeu, gente. Tchau. Abração. Obrigada.